Olá, vamos falar de um assunto que, olha, tira o sono de muita gente. Como tirar a chupeta sem causar um trauma? É um processo que dá um frio na barriga, eu sei, mas com a estratégia certa, essa transição pode ser bem mais tranquila do que parece. Pois é, essa frase aí resume tudo, né? Existe um medo quase que geral em volta desse momento e é super compreensível. Se esse sentimento soa familiar, pode ficar em paz, porque a maioria dos pais e mães se sente exatamente assim. Vamos entender por quê. O grande desafio existe porque, para a criança, a chupeta é muito, mas muito mais do que um simples pedaço de silicone. Ela tem um papel emocional gigante na vida dos pequenos. É isso que a gente precisa desvendar agora. Agora, o ponto principal está aqui, em olhar pela perspectiva da criança. A chupeta funciona como um regulador emocional. É a ferramenta que ela conhece para se acalmar, para se sentir segura, para conseguir dormir. Então, quando a gente tenta tirar de uma vez, para a criança não é perder um objeto, é perder a principal fonte de conforto dela. A crise que vem depois é, na verdade, um luto. E é justamente por não entender essa função de conforto que muita gente acaba caindo no erro mais comum de todos. Um erro que cria um ciclo vicioso de insistência e frustração, tanto para a criança quanto para os adultos. E este slide aqui resume o ciclo perfeitamente. A ação: tirar a chupeta no impulso. A reação da criança: um choro intenso, claro. A consequência: por cansaço, a gente acaba devolvendo a chupeta. O resultado: a criança aprende uma lição poderosa. Meu choro funciona. Se eu insistir bastante, eles devolvem. E aí, pronto. O que era para ser só uma fase de transição acaba virando uma batalha que parece não ter fim. Cada nova tentativa de tirar a chupeta fica mais difícil que a anterior. Certo, então qual é o caminho certo? A boa notícia é que existe um plano. Existe uma abordagem que transforma esse cabo de guerra numa jornada de crescimento para a criança. E tudo se apoia em 3 pilares que são essenciais. Primeiro, planejamento, para não agir no calor do momento. Segundo, previsibilidade, para que a criança saiba o que esperar e, com isso, se sinta segura no processo. E terceiro, constância, para que as regras fiquem claras e sejam mantidas sem voltar atrás. Então, vamos para os passos práticos. Primeiro, escolher o momento certo é crucial. É bom evitar a fase de grandes mudanças, sabe? Tipo a chegada de um irmão, o começo da escolinha. Nesses momentos, a necessidade de conforto é muito maior. Depois, prepare a criança. Converse com ela dias antes. Avise que vai ter essa mudança. E, por fim, comece a definir umas regrinhas, como usar chupeta só para dormir. Isso já ajuda a diminuir a dependência. E a conversa não precisa ser um drama, não. Uma coisa simples e positiva como você está crescendo e em breve a chupeta vai embora já funciona muito bem. A ideia não é ameaçar, é só informar. É dar aquela previsibilidade que a gente falou. Com essa base toda preparada, a gente pode avançar. Existem 2 estratégias principais que costumam funcionar muito bem. O mais importante é escolher uma delas e, olha, seguir firme no plano. A primeira opção é a retirada gradual. Aqui, o uso vai diminuindo aos pouquinhos. Primeiro só em casa, depois só no quarto, até chegar a usar só para dormir e, por fim, não usar mais. A segunda é a retirada com ritual, que é marcar uma data e criar um evento simbólico para essa despedida. E um ritual, gente, pode ser muito poderoso. Pode ser uma troca por um presente especial que a criança queira muito. Pode ser entregar para a fada da chupeta ou até um ato de generosidade, como doar para outros bebês. Essas ideias dão um sentido emocional positivo para o fim desse ciclo. E agora a gente chega no ponto mais importante de todos. O verdadeiro segredo do sucesso não é só tirar o objeto, é substituir a função que ele tinha. A criança vai precisar de novas fontes de conforto. E isso pode ser um paninho, um bichinho de pelúcia, mais abraços, mais colo, uma história antes de dormir, uma música bem calminha. Uma rotina de sono bem certinha, por exemplo, é uma ferramenta poderosíssima para criar essa sensação de segurança. É fundamental ter a expectativa certa, viu? Vai ter resistência, vai ter choro, vai ter pedido, vai ter negociação. Tudo isso é super esperado. Não quer dizer que o plano falhou. Quer dizer que a criança está se adaptando a uma mudança enorme e isso leva um tempinho. E aqui está a regra de ouro, o ponto mais crucial de todo o processo. Uma vez que a chupeta foi embora, não devolva. Nunca. Porque no momento em que ela volta, a criança aprende que o choro e a insistência são a solução. E a próxima tentativa vai ser exponencialmente mais difícil. E isso tudo nos leva à perspectiva final, que talvez seja a mais importante de todas.
O foco aqui não deve ser a perda da chupeta, mas sim o ganho de uma nova e incrível habilidade. O verdadeiro objetivo aqui não é tirar a chupeta, é ensinar a criança a encontrar calma e conforto de outras maneiras. É um passo fundamental para ela desenvolver a capacidade de se autorregular. E os ganhos disso a longo prazo são imensos. Depois que passa a fase de adaptação, os benefícios aparecem no desenvolvimento da fala, na saúde dos dentes e, o mais importante de tudo, numa autonomia emocional maior, que a criança vai levar para o resto da vida. Então, no fim das contas, a grande questão não é quando, mas como. Com planejamento, previsibilidade e constância, essa fase pode ser um marco de crescimento muito positivo. Fica a reflexão. Qual seria a primeira conversa ideal para dar início a esse novo passo na vida da criança?